aqui uma breve reflexão, tá? Sobre a vida e o ciúme dos irmãos. Eu, particularmente, já tive alguns momentos, né? Quem nunca teve, que atire a primeira pedra, eu acho que é isso. E, assim, pra ter filhos, e principalmente pra ter irmãos, né? Porque tu vai dar irmãos pros teus filhos, né? Tem essa ciência. Tu teve um, tá, tudo certo. Teve dois, já é outra história. Né? Principalmente quando os pais são separados ou quando estão juntos. Tem muita dificuldade nesse sentido das crianças entenderem o ciúme. Principalmente as crianças de 5, 6, 7 anos, né? Ou até menos, que tem os pais só pra elas e aí recebe o irmãozinho. Aí é totalmente diferente a circunstância. É uma circunstância mais pesada, uma circunstância mais complicada de se lidar. Porque realmente, as crianças vê o pai como pai e a mãe como mãe e é só deles. Só que de repente acontece que a mãe vai ter outro filho. Então meu pai não vai ser mais meu pai. Nem minha mãe vai ser minha mãe na cabeça. E aí tu fica, como é que eu vou ensinar isso? Então já surge uma preocupação, pelo menos pra mim, quando ter filhos, que é essa. Como que eu vou conseguir conciliar isso? Como eu vou conseguir ensinar o meu filho a não ter ciúme do próximo filho? Ou da filha que seja. Então ter essa noção, ela é muito difícil, e principalmente passar isso pro próximo filho, porque muitas vezes até os filhos mais velhos têm muito ciúme dos mais novos. Isso passa a vida inteira com isso, chegando até a velhice já em alguns casos, né? Porque realmente o filho ele tem tanto ciúme que o pai gosta mais do outro, isso e aquilo, aquele outro que não é o favorito, que essa sensação ela causa dor, ela causa raiva, ela causa muitos sentimentos e pode estragar a vida inteira dessa pessoa. Se ela não conseguir lidar com isso e compreender que os pais amam aos todos, né, principalmente isso, realmente vai ter o mais favorito, né, sempre tem, né, não tem como dizer que não, porque um é mais educado, um é mais isso, o outro mais aquilo, a outra tem outra qualidade assim, a outra qualidade assado, sempre tem esse quesito. Mas tenha ciência quando for ter filhos, principalmente quando vai ter mais um, tenha ciência de explicar muito bem. E o explicamento não é apenas, né, explicamento mesmo. Não é apenas na fala, mas sim no exemplo. Então cuide muito, 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 muito na hora do exemplo, de dar carinho para um e dar carinho para o outro. Claro, não vai ser na mesma intensidade que era só um, porém não perca essa ciência que é necessário ter de dar carinho para os dois de uma maneira muito mais forte, né? Então que vale lá essa questão. Porque senão vai acontecer e vai ser deixado de lado. E esse deixado de lado pode causar muitos traumas, principalmente na primeira infância ali, né, de 0 a 7 anos ali, que é muito, muito forte esse quesito. Então tenha essa ciência, pais, tenha essa ciência, né, casais, né, namorados, se for ter filhos, tenha muito bem isso na cabeça, que ensinar e dar exemplo tem que ser muito bem cuidado na hora de ter o próximo. E na forma que tu criou o primeiro também tem que ser muito bem criado, porque talvez venha o próximo e tu criou meio mimadinho, meio isso, meio aquilo primeiro, consequentemente vai ter muitos ciúmes. E são casos que às vezes, que nem eu falei, pode se levar a vida inteira, né? A vida inteira ali. O pai não gostava de mim, o pai isso, o pai aquilo, a mãe isso, a mãe aquilo, a mãe aquele outro. Gosta mais da menina, gosta mais do menino. Enfim, tem muito isso. Então tenha ciência disso, né? Deixe isso claro. Porque esse é um sentimento muito complicado de se lidar. Porque, infelizmente, é um sentimento que magoa, um sentimento que causa traumas, se não for bem explicado e não for bem ensinado, né? Então, se você tem só um e dá muito carinho demais, ou mima demais, ele, consequentemente, se tiver outro, daqui a pouco chuta a criança, daqui a pouco fala nome, eu não gosto dela, isso, aquilo, aquele outro, né? Por causa do ciúme, né? Causado pela alta complexidade, né, do amor excessivo. Então, até nisso tem que ter um cuidado, né? O amor ele é muito importante, mas tem que cuidar para não virar uma criança mimada, né? Não criar uma criança mimada que lá na frente, consequentemente, sem dúvida nenhuma, ela vai ter ciúme do próximo, e do próximo, e do próximo, e do próximo. E você tem que deixar claro que ela ainda continua sendo sua filha, né? Seu filho, né? Principalmente. E cuide que os outros também saibam. Cada um tem seu lugar, né? Claro, vai ter um favorito, isso é óbvio. É por questão de educação, enfim. Ou por uma questão mais amorosa mesmo, né, com cuidado, mas todos são importantes. Deixe isso muito claro, porque senão pode causar muitos problemas no futuro.